Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as doenças que atingem principalmente os homens. O nosso convidado é o especialista em saúde sexual masculina, Dr. Cristiano Grisa Estivalé. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco o que é a próstata e para que ela serve, qual a função dela no organismo? Bom, a próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, aproximadamente, que fica exatamente embaixo da bexiga, né? Então, a saída da bexiga é através da próstata. Então, o nosso canal da uretra, onde sai a nossa urina, passa por dentro da próstata. A próstata é como se fosse um registro, uma válvula para controlar o fluxo, porque ali pela próstata passa também o fluxo da ejaculação. Então, quando o homem está excitado, a próstata fecha completamente a saída da uretra, da bexiga, para que durante o ato sexual, por exemplo, não saia urina, né? E permita a saída do sêmen, né? E no caso contrário, quando sai a urina, fecha a parte do sêmen para que não volte urina por um caminho que não deveria passar, né? Então a próstata é uma glândula, ela produz secreções e também é um controlador desse fluxo. E por que é grande o número de câncer ou a quantidade de câncer na próstata? A próstata, o câncer de próstata está fortemente ligado ao envelhecimento da população. Né? Então, há 50 anos atrás quase não se ouvia falar. As pessoas morriam muito mais cedo, né? 60 anos, 65 anos. Hoje, com cada vez mais a nossa população ficando mais idosa, nós temos maior quantidade de homens passando aí dos 70, 80, 90 anos. Né? E todo câncer é um resultado de um estímulo continuado por alguma coisa, né? Então, seja o estímulo do sol na pele, seja o estímulo da fumaça do cigarro no pulmão, né? No caso da próstata, o estímulo durante muitos e muitos e muitos anos de hormônio, né? O hormônio masculino. E isso acaba se acumulando, né? E se a pessoa tem uma genética propensa a ter câncer de próstata, quanto mais idoso ele for, maior a chance dele ter. Então, é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil termos casos de câncer de próstata abaixo dos 65 anos, né? Depois dos 70 anos, começa a ficar cada vez mais frequente. Alguns pesquisadores dizem que se nós vivêssemos 120 anos, todos os homens teriam câncer de próstata. Entendi. Né? E o ideal, de fato, olhando essa realidade, é que a partir dos 50 anos o homem comece a ter uma atenção maior nesse sentido? Então, a recomendação... Isso são estudos gigantescos que mostram uma vantagem, né? A recomendação é que a partir dos 50 anos o homem faça uma consulta especializada todo ano, né? Com o intuito de fazer um rastreamento para esse câncer de próstata. Então, seja através de exame de sangue ou exame de imagem. Como a gente já falou no outro bloco, né? Pode ser que tenha o toque retal ou não. Né? Os homens estão muito com medo de ir no médico, porque agora acham que qualquer médico vai sair fazendo toque retal, né? Mas não é bem assim. O toque retal faz parte do diagnóstico, pode ser usado ou não, né? Então, a partir dos 50 anos, todo ano fazer os seus exames, mas aproveitar esse momento que você vai no médico, já fazer um exame de colesterol, já fazer um exame de diabetes. Check-up mesmo, um check-up geral. Anual, né? Exatamente, exatamente. Até porque, como a gente está falando aqui, é importante que a gente bata nessa tecla. A depender da antecedência, né, com que você descobre, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E uma possibilidade de tratamento muito melhor, né? Os homens levam seus carros para fazer revisão a cada 10 mil quilômetros, né? E ficam marcando a quilometragem. Cuidado minucioso, exatamente. Né? E aí, quando se trata do próprio corpo, tem uma displicência dessas. É verdade, não pode. Realmente, por isso a importância também do Novembro Azul, como o senhor falou, não só pela questão do câncer de próstata, que é muito importante, porque tem todo um preconceito por trás. Né? E como a gente já falou aqui, enfim, você pode diagnosticar com uma certa antecedência, tratar e curar, mas como um todo mesmo, porque as mulheres em geral elas vão ao ginecologista uma vez ao ano, né? Exatamente, vão ao ginecologista, fazem pré-natal, estão acostumadas desde a adolescência praticamente a ter um controle médico todo ano, né? Os homens, infelizmente, ainda não têm essa cultura. Mas né? a gente pode criar, né? Aos E poucos talvez o Novembro Azul talvez possa ajudar nesse sentido. Ajuda nesse sentido, exatamente. E com relação ao câncer de próstata, existe algo a se fazer para evitar, por exemplo, câncer de pulmão, né? Geralmente... Parar de fumar. Exatamente. Ou se quer iniciar a fumar, né? É. Com relação ao câncer de próstata, existem alguns cuidados específicos? Então, existem alguns estudos que mostram
que existe uma prevalência maior no câncer de próstata em quem tem consumo aumentado de gorduras, por exemplo, saturadas, né? Mas são coisas muito pequenas, né? Basicamente, o câncer de próstata tem um fator genético hereditário muito forte, né? Então, não tem como a gente mudar de família. Sim. Né? Não é família. Então, a prevenção ainda é o único remédio que existe. Aí, nesse caso, se tiver casos na família, aí vai com uma certa antecedência maior, né? Os 45 anos. A partir dos 45 anos, e em casos, tem famílias que têm muitos casos de câncer de próstata, a gente recomenda para esses familiares dessa família irem até antes, até a partir dos 40 anos de idade. Verdade, não custa nada, né? Exatamente. Fazer essa prevenção. Outra coisa, como é que, uma vez detectado esse câncer, a gente sabe que, é claro que a medicina avançou e muito, os tratamentos avançaram e muito, então hoje em dia você receber um diagnóstico de câncer está muito longe de você receber uma sentença de morte, exatamente por conta desse avanço. Mas como é que é hoje esse tratamento? O psicológico do homem ainda fica muito afetado quando ele recebe esse diagnóstico? Então, depende muito do estágio onde esse câncer é diagnosticado, né? Nos estágios iniciais, costuma-se fazer radioterapia, né? E cirurgia. Radioterapia, ela é local? Local. Como é que é? Local, né? Aí não tem aqueles efeitos do cabelo cair ou alguma... Só na quimioterapia. Só na quimio, na rádio não. Na rádio não, né? Na radioterapia, existe até umas sementes de isótopos radioativos, são colocados dentro da próstata, né? São colocados lá dentro para matar o câncer, né? Chama braquiterapia. E existe a cirurgia, né? A cirurgia, quanto mais cedo, melhor o resultado da cirurgia. Pode-se fazer a cirurgia aberta, né, cortando-se a barriga, ou pode fazer a cirurgia via uretra, por dentro do canal da urina, né? Chama ressecção transuretral. Então a gente vai lá e tira a próstata desse cidadão por dentro da uretra. Tira toda a próstata? Geralmente tira o que consegue tirar, né? No caso de câncer muito iniciais, já sabe mais ou menos qual é a localização, já vai mais naquele lado onde está a localização do câncer. Mas isso tem sequelas, consequências? Então, no caso de uma cirurgia de próstata, a maior sequela ou a mais comum das sequelas é a impotência sexual, né? Depois do ato cirúrgico, o paciente não consegue mais ter ereções, certo? Mas também temos um outro efeito que digamos, é muito mais devastador psicologicamente, que é a incontinência urinária, né? Então ele fica dependente de fraldas ou uma coisa assim o resto da vida. Imagina um senhor, até um tempo atrás, um senhor de 80 anos, não era muito ativo. Hoje em dia temos senhores de 80 anos muito ativos, né? Verdade. E usando fralda. Isso, psicologicamente, dá uma baqueada muito grande nesse homem. Então, homens, pelo amor de Deus, procurem um médico, né? É muito importante isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Realmente as pessoas deixarem de lado essa cultura machista e irem o quanto antes fazer esse exame, né, doutor? É importante a gente bater nessa tecla, porque, mais uma vez, eu repito, se detectar logo no início, ele não vai passar por nada disso, de uma forma geral. Não vai precisar passar por nada disso. Exatamente. Não é isso? Não vai precisar passar por nada disso. Como é que, assim, detectado ali no começo, como é que é esse tratamento? Aí a própria rádio? Rádio ou, às vezes, só uma cirurgia muito menos invasiva, muito mais localizada e focalizada. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco. É bem rápido, não sai daí. Eu vou esperar você.